Boa noite, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra nossa do Foco de Luz, a nossa casa de Valinhos, nosso Centro Espírita de Valinhos. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo. Como é de costume comentar, nós mantemos essa palestra pública todas as sextas-feiras no nosso centro, mas por conta da suspensão das atividades temporárias, nós estamos ministrando essa palestra de maneira online, né? E nós estamos muito felizes de ver que as pessoas têm participado muito dessa nossa interação. Nós temos hoje o nosso amigo Fausto, que já é conhecido de todos da nossa casa, já fez várias palestras lá, é ele o responsável pela palestra de hoje. E antes de passar a palavra para ele, nós fazemos aquela nossa prece de início, como de costume, mentalizando, antes de tudo, a figura de Jesus, que projeta sobre nós o seu amor, a sua paz, trazendo para cada um de nós a calma necessária para absorvermos de maneira mais efetiva os seus ensinamentos, as vibrações de amor que ele projeta a cada um de nós por meio dessas reuniões. Amado Mestre, muito obrigado por nos facultar esta oportunidade de podermos refletir nos seus ensinamentos, de levar essas reflexões consoladoras, transformadoras, ao maior número de corações carentes desse consolo, dessa esperança. Que esse esforço, Senhor, seja abençoado pelo seu amor. Que o Senhor permita que nós alcancemos uma transformação moral relevante para a nossa situação. Que o Senhor nos abençoe o nosso amigo Fausto, que ele tenha a inspiração adequada, necessária, para trazer para nós a palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E agora, sem mais delongas, Fausto, a palavra é sua, eu vou dar uma desaparecida aí breve. Boa noite, pessoal. Enorme satisfação estar de volta. Confesso para vocês que eu sinto falta de olhar nos olhinhos de vocês. Todas as vezes que eu vou até o Foco de Luz é uma grande satisfação, é uma casa que eu me sinto participante, já conheço tanta gente e eu sempre fico muito feliz quando eu vou ao Foco de Luz. E hoje eu estou aqui falando, eu sei que tem muita gente me vendo, mas eu não estou vendo vocês. E confesso para vocês que isso faz falta. Como tem feito falta para todos nós, esse contato mais estreito, nós estamos isolados, quando porventura encontramos algum amigo, não podemos dar um abraço, dar um beijo, como a gente sempre fez. Mas, enfim, é o que nós temos e vamos aproveitar bem esse tempo para a gente poder pensar um pouquinho a respeito das coisas espirituais e mensagens que possam nos ajudar até mesmo a atravessar esse período com mais serenidade, não é? E sem esmorecer de maneira nenhuma. Muito bem, para a gente começar a nossa noite, eu vou começar com um trecho da Bíblia Sagrada, em São João, no capítulo 5, capítulo 4, item 5, ele fala, capítulo 5 mesmo, de Jesus, que Jesus, quando pregava, ele andava muito, ele ia para um lado, ia para o outro, e em Jerusalém, próximo a uma das entradas de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, havia um tanque chamado, em hebreu, Betesda. E ele tinha uma peculiaridade, porque esse tanque ficava sempre uma grande multidão de enfermos em volta dele. Ficavam cegos, mancos, enfim, com todos os tipos de enfermidade, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia
depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem de 38 anos que se achava enfermo há muito tempo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. E então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus não havia se retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Então, essa história é interessante, porque eles realmente acreditavam que, em algum momento, um anjo vinha até aquele tanque, um pequeno lago, e quando esse anjo agitava as águas, algum movimento natural das águas ali, o primeiro que se atirasse naquele tanque seria curado. E eles ficavam esperando esse movimento, e esse homem adoecido, como ele ficava na cama, preso à cama, e ele tinha grande dificuldade de locomoção, sempre alguém pulava antes que ele no lago. E ele nunca havia tido a possibilidade de se jogar para conseguir a cura. A aproximação de Jesus, quando o viu e o estado em que ele se encontrava, logo observou a sua dificuldade e o curou sem que ele entrasse no lago. O que a gente observa nessa parábola que Jesus contou e que, nesse caso, acontecido, é que o que de fato curava as pessoas, os doentes, não era, na verdade, a água do lago, mas sim a fé, a crença de que poderia conseguir a cura daquela forma. E o mesmo aconteceu com Jesus. Quando Jesus perguntou se ele queria ser curado e ele disse que sim, ele acreditou em Jesus. E foi a sua fé em Jesus que o curou. E Jesus, ainda mais, disse-lhe que não errasse novamente. Quando a gente vê isso, a gente observa que é a fé que ajudou esse indivíduo a se curar, aí a gente é remetido a uma outra passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, deixa eu ver se eu tenho aqui, no capítulo 19, que fala sobre a fé. E é muito interessante, porque nessa passagem, o Evangelho fala, Allan Kardec, né, especificamente, diz sobre a fé cega e a fé raciocinada. Nós, desde que damos os primeiros passos no Espiritismo, a gente ouve sempre essa afirmação de que o Espiritismo deve ser uma fé raciocinada. A gente observa que muitas igrejas trabalham ainda com a fé cega, aquela fé que é inquestionável, que o indivíduo deve crer porque crê, sem que haja uma explicação do porquê tem que ter a fé. E o Espiritismo, muito pelo contrário, induz a seus adeptos que questionem, que tentem entender as coisas como é que elas funcionam.
Então, é por isso que nós dizemos que é uma fé raciocinada, não é uma fé meramente emocional. Muitas vezes, nós, num momento de, num momento de emoção, nós somos tomados. E nessa comoção, a gente diz que acredita em tudo e acha tudo lindo e acha tudo maravilhoso. Só que no primeiro percalço, a fé se esvai, porque era uma fé meramente emocional. Ela não era lastreada em fatos. Nós não conseguíamos entender as razões das coisas. Então, o que nos é apresentado fica duvidoso, porque nós não questionamos, não entendemos, nós não compreendemos o movimento. Para que a gente tenha fé, e uma fé firme, convicta, é necessário que nós tenhamos a compreensão daquilo que nos está sendo passado. A doutrina espírita, normalmente, ela é muito clara. Os ensinamentos são bem pontuais. Nós não somos dogmáticos, não existem verdades imutáveis. O que, aliás, é uma coisa muito interessante, porque a doutrina espírita diz que caminha junto com a ciência. Ou seja, se amanhã a ciência demonstrar alguma coisa diferente daquilo que a doutrina tem pregado, a doutrina diz que nós devemos acompanhar a ciência. Porém, passados 150 anos da promulgação dessa doutrina, a gente observa que a ciência só tem corroborado as coisas que nós temos crido. Então, até agora, nós não tivemos nenhum conflito. E essa razoabilidade da doutrina é quem nos dá a fé raciocinada. Quando o Espírito da Verdade, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos exorta a que estudemos, além de nos amar, né, que ele diz, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Quando ele está nos exortando a nos instruir, é principalmente para isso. Porque quando a gente se instrui, quando a gente compreende as coisas, a gente passa a ter uma fé verdadeira, que é a fé racional. A gente entende por que é que as coisas acontecem. Nesse momento que nós estamos passando agora, não é? De grande comoção, de grandes dificuldades, de turbulências, das coisas mais estranhas que não havíamos experimentados nos últimos 100 anos, e de repente nós estamos enfrentando uma dificuldade dessa, muita gente se abalou e começa a se questionar por que razão isso acontece. Porque Deus é injusto, que está penalizando pessoas, que está penalizando os mais fracos, etc, etc, etc. Para nós espíritas, a visão é um pouco diferente, porque nós sabemos que Deus não iria nos impor algo de graça. Ele é nosso Pai e nosso Criador. Nos ama como filhos queridos, criaturas de Deus. Então, imaginem que o nosso Criador jamais iria querer nos penalizar aleatoriamente, sem razão nenhuma. O que a gente entende é que, atrás disso tudo, existem grandes ensinamentos. Nós todos somos espíritos que necessitamos dessa experiência. Olhem para cada um. Veja quanto tempo faz que nós estamos vivendo isso, uns 60 dias. Vejam quanto nós já aprendemos. Para quantas coisas nós abrimos os nossos olhos para percebermos. Coisas que nós não tínhamos visto até então. Ou seja, a gente ia vivendo
sem parar para pensar em determinadas coisas. As nossas relações pessoais com os nossos familiares, com os nossos entes queridos. Que a gente, no transcorrer da nossa vida, vai levando sem se atentar quão importante eles são. Então, tivemos um momento de convivência muito mais estreita com esses seres amados. Pudemos conhecer melhor aqueles que conosco convivem. Pudemos conversar mais. Tivemos muito mais tempo juntos. Né? As famílias ficaram muito mais próximas. Porque antes o que acontecia? Eu tenho um jantar para ir, ia o casal e os filhos não iam. Os filhos tinham uma outra festa para ir, os pais não iam. Ou seja, cada um tinha as suas vidas e muitas vezes passávamos um longo tempo sem que reservássemos um tempo para o convívio comum. Aquela vida de turbulência, de correria, muitas vezes sem horários para se fazer uma refeição conjunta. Então, de repente, nós nos vimos agrupados. E pudemos refletir muito mais e, principalmente, exercitar, junto desses entes queridos, os melhores sentimentos que possuímos, de tolerância, de compreensão e de conhecimento uns dos outros. Claro que tem gente que vai dizer, não, mas quanta gente se adoeceu, quanta gente morreu. Olha, quando a gente lê na codificação, em diversos livros da codificação espírita, que uma vida nada mais é do que um relâmpago na eternidade de um espírito. Uma vida inteira nada mais é do que um relâmpago, dizem as Escrituras. Se uma vida não é um relâmpago, o que é 1 mês ou 2 meses para a vida de um espírito? É muito pouco tempo. A morte não é uma penalização. Nós sabemos disso. Muitas vezes a morte é uma libertação. Muitas vezes a morte é um prêmio para o espírito que estava aprisionado e que pode retornar para a pátria espiritual e continuar a sua convivência com espíritos queridos. Além disso, quantas lições nós estamos aprendendo? Numa única existência, essa eu acho que é uma experiência muito marcante para o espírito, essa que nós estamos vivendo agora. Talvez das últimas encarnações seja das experiências mais marcantes e mais transformadoras. Porque a gente observa que as crises, elas são, de fato, motivadoras das grandes transformações sociais e intelectuais. Quando a gente olha para 80 anos atrás, quando tivemos a Segunda Grande Guerra, e que dizimou alguns países, o que aconteceu em seguida? Transformações fantásticas. Olhemos para a Alemanha, para o Japão, para a Rússia, para a Itália, que tiveram grandes destruições. Para a França, Paris foi destruída e hoje Paris está linda. Então, a gente observa que a guerra, apesar de toda a tristeza que ela gerou, teve o outro lado, que foi um grande impulso no século passado. Grandes transformações aconteceram, enormes desenvolvimentos tecnológicos aconteceram por conta da guerra. Aquelas pesquisas que muitas vezes eram para armas de destruição transformaram-se em coisas criativas, em coisas boas. A energia atômica que foi desenvolvida
para se criar uma bomba é a mesma energia que produz eletricidade. Então, dá para se aproveitar muito com as crises. Nas nossas vidas pessoais, as grandes crises que nós vivemos, as grandes dificuldades, são as que mais nos transformam, são as que mais nos impulsionam. Quantas vezes, quantos de nós conseguimos virar, transformarmos-nos por conta, por exemplo, de um desemprego, não é? Que a gente acha uma oportunidade diferente numa outra empresa, ou através de fazer alguma coisa por conta própria, do empreendedorismo. Então, a gente, quando olha para trás na nossa existência, a gente observa que essas crises, que quando da crise parecia ser uma montanha intransponível, a gente observa que aquela crise, na verdade, ela nos catapultou para uma situação muito melhor. Então, o conhecimento da doutrina nos auxilia sobremaneira. A gente consegue observar essas pequenas coisas que vão acontecendo e ir aplicando na nossa vida para que fiquemos melhores, para que entendamos de uma outra maneira. A gente consegue olhar para tudo isso que está acontecendo, não só sobre o prisma da matéria, mas também sobre o prisma do espírito. Principalmente isso nos motiva a nos lembrarmos que somos espíritos. Nós estamos encarnados, mas somos espíritos. Os maiores aprendizados que nós necessitamos são para nós enquanto espíritos. Se eu vou conseguir ter um grande progresso profissional ou material aqui nessa encarnação, pode não significar absolutamente nada na minha existência enquanto espírito. Então, todo o meu esforço deve ser para que eu me transforme em ser um espírito melhor. Eu necessito desenvolver em mim virtudes. Eu preciso desenvolver em mim o amor. Porque, no final das contas, o que a gente sabe é que Deus permite que todas essas coisas nos aconteçam para que nós saiamos maiores, para que nós saiamos melhores, para que sejamos seres de amor. É só isso. Nós só precisamos nos transformar em amor. Então, esse movimento todo nos ajuda a nos transformar em seres amorosos. E a fé raciocinada, ela faz isso. Nós falamos que o tema dessa palestra seria a verdadeira cura. E começamos contando o caso daquele jovem enfermo em Betesda, porque muitas vezes nós estamos adoecidos, muitas vezes fisicamente, mas na maioria das vezes espiritualmente. Um dos outros aprendizados que fazemos na doutrina é que o corpo adoece porque ele reflete o que o espírito está sentindo. A doença normalmente é o reflexo da alma. Para a gente se curar, Jesus nos pergunta: você quer se curar? Eu acho que o nosso maior problema é que, na maioria das vezes, nós não queremos nos curar. Porque
essa resposta subentende-se que eu querer me curar significa que eu aceite me mudar. E nem sempre eu quero mudar. Muitas vezes eu estou confortável em ser do jeito que eu sou. Para quê? Mas eu gostaria de ter a cura física. Muitas vezes vamos procurar uma casa espírita, porque ouvimos dizer que na casa espírita promove-se a cura. Ah, eu vou lá na casa, eu tomo um passe, fazem um trabalho de cura espiritual e pronto, eu estou curado, sem que eu precise fazer nada. Mas não é assim. A casa espírita nada mais é do que uma ferramenta. Uma ferramenta que auxilia as pessoas a se compreenderem. É uma ferramenta que auxilia as pessoas a estudarem a si próprio. Porque de nada me adianta eu estudar o Espiritismo se eu não me conhecer, se eu não aplicar esses princípios em mim mesmo. Porque não adianta eu querer aplicar isso em terceiro. Eu sei tudo da doutrina, eu sei cada versículo, onde é que está, o que significa, não quer dizer absolutamente nada. O que de fato importa é eu aplicar na minha vida todo esse conhecimento, todos esses princípios. Mas é trabalhoso. Somos espíritos milenares. Carregamos tendências antiquíssimas, inclinações de difícil modificação. Existem inclinações que nós levamos 8, 10 vidas para transformá-la. Quando a gente vê uma dificuldade que nós estamos enfrentando hoje, não é de hoje que nós enfrentamos essa dificuldade. Na maioria das vezes, nós carregamos essas dificuldades por muitas encarnações. Em cada uma delas, nós vamos aprendendo, nós vamos vivenciando coisas para nos ajudar a superar essas más inclinações. Então, quando nos é perguntado, mas você quer se curar? E nós refletimos na transformação que se faz necessária, nos é difícil. Nos é difícil mudar princípios, modo de agir. Ah, minha vida toda eu fui assim, eu agi dessa maneira, eu respondi desta forma, e vou mudar agora? Sim. Se eu quiser de fato me curar, eu preciso me esforçar para me transformar. Não é fácil. Eu sempre digo, nas minhas preleções, que o Espiritismo é uma das religiões mais difíceis que tem, porque ela é extremamente responsabilizante. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, mais a gente conclui que toda a responsabilidade está sobre os meus ombros, do meu bem-estar, da minha transformação. Eu preciso fazer. Se eu não decidir fazer, ninguém vai fazer por mim. Não dá para terceirizar a tomada de decisão. Ela é pessoal. Então, nós precisamos, de fato, dessa fé racional, que no Evangelho fala da fé verdadeira. É aquela que pode ser confrontada a qualquer hora, a qualquer época. Tudo que nós lermos tem que servir para embasar essa tomada de decisão.
Quando a gente começa a ler o Espiritismo, a conhecer o Espiritismo, é muito comum que nós nos inspiremos principalmente nos romances e começamos a ler romances. São histórias bonitas, histórias emocionais, emocionantes, gostosinhas de se ler. E aí somos exortados pelos espíritas mais velhos que devemos ler livros mais sérios, livros mais instrutivos. Não que o romance em si não tenha os enunciados. Ele tem, de fato. Tem hora que é gostoso para a gente pegar uma coisa amena. Vamos ler isso aí para a gente ficar tranquilo. Perfeito. Mas não podemos nos descuidar de aprendermos os fundamentos da doutrina. Quando a gente se dispõe a ler um Leon Denis, por exemplo, é um mundo impressionante que se abre para nós. A visão, a clareza que Leon Denis tem do mundo espiritual é uma coisa impressionante. Agora, é um livro difícil de ler, não tem dúvida, eu concordo. É uma literatura mais pesada, assim, no sentido de palavras mais elaboradas, mas é riquíssimo. Ele nos transforma. E outros autores importantes que tem na doutrina, muitos bons autores, valem a pena a gente se esforçar para aprender. Além, é óbvio, da codificação. Temos que ler esses 5 livros básicos da doutrina, que vai nos dar, inclusive, base para discernirmos entre o bom livro e o livro mediano, porque existem os dois. Mas passamos a não aceitar, de fato, uma leitura mediana. A gente fica mais exigente quando começa a ler esses grandes autores. Não por causa da intelectualidade, mas é que nos enriquece, nos mostra, nos permite conhecermos-nos melhores, entendermos melhor as coisas que nos acontecem, por que elas acontecem, e principalmente como alterar o andamento dessa minha vida. Eu aprendo, de fato, a me transformar, porque eu passo a me conhecer norteado por todos esses conhecimentos. Então, nos é importante, cada vez que alguém nos pergunte: o centro que você frequenta, ele faz cura? Faz cura. Dá passe? Dá passe. Mas comecemos ali a colocar um pouquinho mais. Sim, o centro faz isso, faz cura, dá passe, etc. Mas também o centro te orienta para que você conheça bons livros, para que você frequente os cursos. A maioria das casas espíritas tem cursos de iniciação ao espiritismo. E isso é muito legal, porque a gente reúne um pessoal numa sala que está começando e tem dúvidas parecidas. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de perguntar em público, mas daí tem um colega do lado que faz a pergunta que ele estava querendo fazer, pronto, ele adquire a resposta que ele precisava. Ao longo da minha caminhada no meio espírita, eu consegui ver algumas pessoas que eu fiquei maravilhado de perceber as transformações que tiveram. Pessoas que chegaram na casa espírita completamente desestabilizadas.
E aí a gente vai observando, depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos que a pessoa está frequentando a casa, a transformação que a pessoa teve. É uma coisa satisfatória. Muitas vezes, aquele que está começando os cursos não percebe isso. Muitas vezes, dentro de um grupo, tem uma pessoa com maior grau de dificuldade de compreensão das coisas, mas ainda aí nos ajuda a desenvolver a tolerância para com todos os nossos irmãos. Porque, claro, que é muito mais fácil quando nós estamos no meio do mesmo nível, ou alto ou baixo, mas do mesmo nível, porque um entende o outro. Quando alguém de um nível diferente entra nesse grupo, nos assusta. Se é uma pessoa com limitação na compreensão, exige que nós tenhamos mais paciência para que aquela pessoa também consiga acompanhar o desenvolvimento do grupo, mas também tem o contrário. Às vezes aparece uma pessoa com uma grande capacidade intelectual, com uma grande capacidade de compreensão, diferente da maioria. Mas essa pessoa acaba estimulando aos outros que o acompanhem no desenvolvimento do seu raciocínio. Então, o conhecimento, ou a prática de se estudar esses cursos de iniciação é extremamente interessante. E também porque muitas vezes são nos cursos que as pessoas começam a pegar o gosto da leitura. Porque, às vezes, numa determinada aula, o instrutor aborda um determinado tema que estimula aquela pessoa. E aí ela resolve estudar, resolve conhecer mais a respeito daquele tema. É o que ela precisava. Muitas vezes, uma única aula no ano é o que precisava aquela pessoa. É exatamente aquele momento que ela faz a mudança. Para quem ministra o curso, sabe do que eu estou falando. Quantas pessoas a gente observa, eu dou aula há uns 20, 25 anos, não sei, de iniciação ao Espiritismo. E a gente observa isso, porque às vezes a pessoa passa 7 meses dentro de uma sala de aula e, de repente, ela tem um start. Aquele momento foi um momento transformador para aquela pessoa. Legal. Valeu o ano inteiro de esforço do instrutor. Quando a gente vê um único aluno que conseguiu entender, que conseguiu se transformar, vale tudo. Vale absolutamente tudo. E aí nós estamos ajudando essas pessoas a terem o que nós estávamos falando agora, a fé raciocinada. Ela não vai esmorecer ante uma dificuldade. Ela não vai se abater com a perda de um ente querido. A compreensão é outra. Algumas vezes a gente até acha que o espírito ele fica um pouco frio. Não é que fica frio, é que a compreensão das coisas que acontecem é diferente. Nós não ficamos desesperados quando acontece uma adversidade, quando temos a perda de um ente querido. Claro que sentimos, claro que nos emocionamos, mas ainda assim, de uma maneira diferente. Existe a tristeza, mas não existe o desespero. Porque nós conseguimos entender que existem razões maiores. E a tal fé que transporta montanhas, muitas vezes nós queremos fazer a interpretação literal desse transportar de montanhas que Jesus citou nas suas falas. Mas
As montanhas que precisam ser transportadas são as montanhas das dificuldades, as resistências que nós temos em nos modificarmos, a má vontade que muitas vezes nós temos de fazer o que precisa ser feito. Quando nós vamos a uma casa espírita e o orientador da casa que fizemos a entrevista nos indica um determinado tratamento, normalmente eles indicam, além dos procedimentos básicos dentro do centro, como algumas vezes um trabalho de desobsessão, ou trabalhos de passe, e fluidoterapia, né, uma água fluidificada, algumas casas indicam que passemos a assistir palestras públicas, a participarmos das atividades da casa. A gente observa que tem pessoas que não querem se submeter a fazer isso. Eu vim aqui para vocês resolverem o meu problema, não é para fazer isso. Mas exatamente para resolver o seu problema precisa ser feito isso. Faz parte da cura essa transformação. Se envolver nas atividades do centro espírita é uma das melhores terapias que existe. Porque quando a gente começa a observar as dores das outras pessoas, as dificuldades que as pessoas enfrentam, quando vai se fazer um trabalho de auxílio aos mais necessitados, ou quando se ouve as dores das outras pessoas, a gente observa que muitas vezes nós estamos chorando por coisa muito pequena. Os nossos problemas muitas vezes são minúsculos, perto de problemas que outras pessoas enfrentam. E o que dói mais, muitas vezes as pessoas com problemas muito maiores estão muito mais tranquilas que nós mesmos. Então, se envolver nas atividades, eu acho que é fundamental. E fica uma dica. Muitas vezes nós vamos para a casa espírita e falamos, não, mas eu frequento aquela casa há tanto tempo e nunca me pediram para fazer nada. Dificilmente vão pedir. Nós temos que procurar o que fazer. Onde eu posso ser útil? Como eu posso ajudar? O que a casa está precisando? De voluntário em que área? Todas as casas precisam muito de voluntários, porque elas sobrevivem do voluntário. Aquela pessoa que é o atendente da casa, que dá a fichinha do passe, que recepciona as pessoas, aquela pessoa que chega mais cedo para acender o salão, para preparar os microfones, a musiquinha, a iluminação, são voluntários. O Ricardo, que faz a abertura, né, que monta, que prepara toda essa estrutura para a gente poder estar aqui agora conversando ao vivo com vocês. O Ricardo é um voluntário. Não foi o centro que foi atrás dele, estão precisando de um cara de TI para ajudar a gente aqui. Não. Ele que se voluntariou. Olha, eu consigo fazer isso. E corre atrás da solução. Então, para todo mundo tem o que fazer. E a melhor coisa que existe para nós é fazermos o bem, ajudar as outras pessoas, contribuir. Por menor que seja a função, é extremamente gratificante.
E isso é um motivo de nos transformarmos. Vocês sabem que eu me lembrei agora de uma coisa que eu trabalho há muitos anos na Casa de Jesus, em Campinas. E lá nós temos uma banca muito bacana de livros e funciona também com voluntários. Em cada período fica um voluntário, etc. E, e como a gente vai observando, olhando as pessoas e vendo o que acontece, uma coisa que sempre me chamou a atenção: as pessoas ficam desempregadas, algumas pessoas, e vão lá para o centro e começavam a se voluntariar. Não, olha, eu estou desempregado, estou esperando uma oportunidade, eu posso ajudar na banca. Ah, eu posso segunda e quarta, das 14 às 16 horas, tá bom? Perfeito, ótimo. Essa pessoa fica lá 2, 3 meses, daqui a pouquinho você fala, cadê o fulano? Ah, ele já arrumou um emprego e não está mais aqui, nós estamos precisando de outro voluntário para a banca. Aí eu pergunto para vocês, por que esse indivíduo arrumou um emprego? Foi os bons espíritos que arrumaram para ele? Não. Ele arrumou o emprego. Porque imagine o seguinte, ele indo para a banca, ele está fazendo bem, ele tem a oportunidade de ler, né, os livros que estão ali, ele pode ir dando uma folheada e vai aprendendo, vai conversando com outras pessoas mais esclarecidas, mas principalmente ele vai adquirindo uma paz interior, uma tranquilidade, que vai se refletir amanhã quando ele for fazer uma entrevista. Imagine que você é do RH e chega 2 candidatos para uma vaga que você tenha. Um está um cara tranquilo, sereno, confiante, de bem com a vida. E do outro, o outro candidato é um camarada zangado, um camarada que está para baixo, etc. Qual dos dois você quer para trabalhar com você na sua empresa? Aquele que estava tranquilo, não é? Então, percebam que maravilha que é esse lance de se fazer a caridade para si próprio. A gente muitas vezes está achando que está fazendo para os outros, claro, está fazendo para os outros, mas está fazendo principalmente para si. Então, a caridade é muito interessante, é uma das montanhas que tem que ser modificadas. Né? A gente deixar de ficar pensando só no próprio umbigo e pensar no próximo, em servir. Então, precisamos fazer isso, precisamos vencer principalmente os preconceitos. Muitas vezes nós temos preconceitos que vêm da infância, que é de família, mas precisamos, muitas vezes nós nem percebemos que o temos. Por ser uma coisa corriqueira na família, por ser uma coisa corriqueira na sua vida, a gente não observa. Mas daí, quando a gente passa a se conhecer um pouco mais, a estudar um pouco mais, a gente vê que isso não é correto, que precisa ser modificado. Então, é uma das montanhas que precisam ser vencidas. Os interesses materiais. Óbvio que nos é lícito buscarmos o nosso conforto. Aliás, é um dos mecanismos que Deus nos fornece para que a gente cresça. Quando a gente está indo atrás do conforto, nós estamos desenvolvendo a nossa capacidade intelectual, porque a gente fica bolando maneiras de fazer as coisas da melhor forma, ou de uma forma nova. Ou seja, a gente está trabalhando o nosso intelecto. Mas temos que saber limitar os interesses materiais. Até ter conforto é lícito, óbvio que é, mas não pode ser a prioridade da nossa vida. Os bens materiais. A nossa prioridade, enquanto a gente não se conscientizar que somos espíritos, nós não vamos compreender isso. Nós precisamos compreender que o que nós precisamos é alimentar o espírito, enriquecer o espírito. Porque os bens amealhados aqui, nós não vamos levar para o outro lado. Quando nós voltarmos para casa espiritual. Mas todo conhecimento, sim,
esse vai conosco. Amanhã, quando nós renascermos, esse conhecimento já está ali guardadinho. Eu só tiro ele da gaveta e passo a utilizá-lo novamente. Já do ponto onde eu parei na última vida, não lá embaixo. Se eu conseguir vir até aqui, na próxima encarnação eu começo daqui. Olha que coisa maravilhosa. É uma riqueza que eu carrego, que eu levo. Preciso transformar o egoísmo. É uma outra montanha difícil. Porque é muito natural eu pensar só em mim. Mas quando eu passo a me preocupar com os outros, e essa é uma coisa que talvez tenha acontecido, tenha nos ajudado muito com essa crise de agora, a nos importarmos com o que está acontecendo com o nosso próximo. Então, essa barreira do egoísmo, ela precisa ser transformada, transposta. Não devemos ter fanatismo de nenhuma espécie, nem religioso, nem de nenhuma espécie. E as paixões orgulhosas? O orgulho. Então, quando Jesus fala de transformar, de transpor as montanhas, de transportar as montanhas, é isso que ele se refere, dessas transformações. Então, pessoal, eu diria para vocês que quando nós falamos em cura, essa é a verdadeira cura. É a cura do espírito. Muitas vezes, a cura do espírito se reflete instantaneamente no nosso corpo físico. Outras vezes, não. Mas não significa que o espírito não se curou. Isso eu acho que é importante que a gente saiba. Quando nós estamos buscando a cura, devemos compreender que a cura é da alma, do espírito, e que não necessariamente ela vai se refletir no corpo físico. Muitas vezes, sim. Eu já presenciei muitas vezes curas físicas propiciadas dentro de uma casa espírita, pelas terapias espirituais. Mas o que é mais importante é a cura espiritual. Porque é essa que nos transforma, é essa que nós vamos carregar. Porque não me adianta o meu corpo estar sadio se o meu espírito estiver enfermo. É preferível que o meu espírito esteja sadio. Observem, algumas pessoas que ficaram enfermas, mas que a enfermidade não a abalou. Para a gente ficar no nosso meio, eu me lembro que o Chico, quando antes de morrer, ele já estava bem velhinho, né? Ele já enxergava com grande dificuldade. Mas quer exemplo melhor de serenidade? Eu acho que isso deve nos mover. A gente se espelhar nos bons espíritos, que muitas vezes sofreram fisicamente, mas que espiritualmente estavam bem. Porque na hora que nós desencarnarmos, somos só espíritos. E aí, de fato, vai nos importar como é que nós estamos. Qual a beleza que carregamos?
É a nossa consciência que deve estar tranquila, porque é ela que nos atormenta quando da nossa partida. Se eu vou para o umbral, se eu vou para lá, se eu vou para cá, nada mais é do que um estado consciencial. Nos curemos através da prática do amor, da prática da caridade, da tolerância, da alegria. O fato de nós sermos seres espirituais não significa que devamos ser sisudos. Nós podemos e devemos nos divertir. Devemos sorrir. Porque nada melhor do que ter a alma limpa. De ter o convívio, se não for de proximidade, mas dos sentimentos daqueles que amamos. Como é bom poder amar. Como é bom a gente nutrir sentimentos tão nobres por outras almas. Eu sempre brinco que eu adoro os meus amigos. Eu os amo. De verdade. De verdade. Eu tenho grandes amigos que eu adoro brincar. Eu ligo, às vezes, só para zoar com algum amigo. Eu telefono, fala, Pangaré. Mas é porque eu amo. Não é? E eu sei que é recíproco. Então, acho que o que a gente tem que buscar na vida é esse bem-estar, meus amigos. Ficarmos atentos a todos os ensinamentos que nos é oferecido, principalmente aos ensinamentos do Mestre Jesus, que teve grande paciência, grande tolerância, grande compreensão para com todos, principalmente com os mais humildes, com os mais simples. Que ele nos sirva de exemplo para que nós tenhamos uma vida mais legal, para que a gente seja mais alegre, para que a gente seja mais feliz de fato. Independente das coisas que ocorram, que a nossa alma esteja em paz. Então, eu acho que o que eu queria dizer para vocês hoje era exatamente isso. Que a nossa cura aconteça, que a nossa alma esteja serena, que Jesus abençoe a cada um de vocês, aonde vocês estiverem. Eu vi aqui do lado, fica aparecendo o nome de um monte de gente que eu amo, que está nos assistindo. E eu desejo muita paz no coração de cada um, no lar de cada um, na família de vocês. E recebam todos o meu abraço apertado, o meu carinho e um grande beijo no coração. E que Jesus esteja com todos nós. Que assim seja. Muito obrigado pela paciência. Estou de volta. Antes de mais nada, agradeço muito, Fausto, pela palestra de hoje, pela referência. Muito obrigado também pela a referência no suporte aqui. Saber que a gente consegue viabilizar esses momentos. Eu sei que tem muitas pessoas que estão muito desejosas da gente restaurar as nossas palestras, mesmo que remotamente. Ter conseguido viabilizar isso é motivo de muita alegria, né? E agora, para a gente encerrar, nós vamos fazer aquele nosso encerramento de sempre. Quem estava saudoso daquele passe que a gente aplicava individualmente no nosso salão, eu convido para que, cerrando os seus olhos, mentalize a figura de Jesus, essa figura luminosa, e mentalize esse irmão
maravilhoso, extremamente amoroso, nos abençoando. Imaginemos que o Mestre, neste momento, estende as suas mãos sobre cada um de nós, projetando sobre nós um fluxo de amor muito intenso, que penetra sobre todo o nosso ser, nos trazendo uma paz, uma harmonia envolvente. Sintamos que o amor de Jesus alcança o nosso coração e nos sintamos renovados nas nossas energias, nas nossas vibrações, na nossa saúde, por que não? Porque o amor de Jesus é poderoso e extremamente transformador. Esse passe que recebemos direto do Mestre nos traz uma paz, uma fortaleza inimaginável. Muito obrigado, Senhor, pelo imenso amor que tem por cada um de nós. Nós que muito recebemos na noite de hoje, Senhor, nós queremos aproveitar essa oportunidade e vibrarmos por aqueles que estão em maior necessidade e não tiveram essa oportunidade que nós temos agora. Muitos dos irmãos do campo da saúde que estão expondo as suas vidas para salvar outras vidas, Senhor. Vibramos por eles para que eles tenham recursos físicos de saúde, recursos morais para enfrentar essa adversidade. Vibramos por aqueles que estão nas camas sendo tratados por eles. Que esses irmãos tenham a sua saúde atendida o quanto possível, Senhor. Vibramos por aqueles que estão nos seus lares, aflitos, que eles possam também ser consolados pelo seu amor. Vibremos pelo nosso planeta, que toda essa transformação pela qual ele passa se processe o quanto antes, Senhor, e nós saiamos mais fortalecidos moralmente, espiritualmente, principal, de tudo isso. E nós agradecemos mais uma vez, Mestre Jesus, por essa oportunidade. Pedimos que nos abençoe nosso irmão Fausto pela oportunidade de nos trazer essas palavras maravilhosas e que nós estejamos mais uma vez reunidos aqui na próxima semana, se for da vontade de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos, estamos encerrando a nossa transmissão de hoje. Fiquem todos com Deus, todos em paz e até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Um grande abraço. Olá, meus amigos. Estamos vivendo momentos difíceis. A crise do coronavírus tem nos afetado. Tem trazido para nós momentos ímpares que, ao meu ver, aos espíritas cristãos que conseguem enxergar além, esse talvez será um momento oportuno para que nós possamos testemunhar a nossa fé. Sou Cláudia Jacobelli e falo em nome do Grupo Espírita Foco de Luz. Vim em nome dessa casa falar ao seu coração. Com a suspensão das nossas atividades pelos órgãos governamentais, fomos também obrigados a fechar as nossas portas e para reabri-la precisamos da sua ajuda. Temos as nossas despesas que não pararam, muitas delas assumidas antes mesmo dessa crise e agora nós precisamos saldar. Não há como reabrir as nossas portas se você não nos ajudar. Nós somos muitos e juntos poderemos vencer esse desafio. Nós não sabemos quando tudo isso vai passar, só sabemos que vai passar. Estamos muito confiantes em Deus e sabemos que Jesus ainda está no comando. Ajude-nos naquilo que te for possível.